Olá a todos, bem-vindos de volta, IEM Geotech Podcast, 13º episódio. Estamos entrando praticamente no quarto mês, não é? Que novembro nos reservou 5 quartas-feiras, não é? Mas de qualquer maneira estamos praticamente entrando no mês de dezembro. Plano inicial, fico muito contente por isso, porque o plano inicial era apenas os 3 meses iniciais, mas a coisa está indo de vento em popa e conseguimos estender mais um mês, porque a demanda estava bem significativa e tem muita gente para conversar ainda, muito convidado. Portanto, como todos sabem, a IEM Geotech Podcast para o contato direto imonitgeotech@gmail.com, onde vocês podem entrar, mandar o vosso feedback, patrocínios, sugestões, tudo que vocês quiserem conversar diretamente para além das nossas redes sociais, como sempre falamos aqui. Estamos no LinkedIn e no YouTube. E também relembrar que temos o apoio institucional do TC220, que é o Comitê Internacional para a Instrumentação e Monitoramento Geotécnico do ISSMGE. E, passando aqui o papo de youtuber, como sempre, vamos já direto aqui para a apresentação do nosso convidado, porque temos muita coisa interessante para conversar. Portanto, mais uma vez, vamos atravessar o Atlântico para a terra natal, vamos falar diretamente de Portugal, e hoje o nosso convidado é o Bruno Fileno. E quem é Bruno Fileno? Vou apresentar aqui para vocês. O Bruno Fileno é Senior Business Development Manager da Topcon Europe Positioning para monitorização e túneis. O Bruno juntou-se à Topcon em 2016, onde, como especialista de aplicação sénior, organizou vários cursos sobre as soluções da Topcon para expandir o conhecimento das distribuidoras e subsidiárias, particularmente para aplicações de construção civil. O Bruno é licenciado em Engenharia Geográfica, agora designado como Engenharia Geoespacial pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e completou ainda as pós-graduações em Geomarketing no Instituto Dom Luís, da Universidade de Lisboa, e Instrumentação Geotécnica pela Faculdade de Ciências no Departamento de Geologia. Antes da Topcon, o Bruno teve 13 anos de experiência em diversas vertentes das ciências geoespaciais e, em particular, esteve envolvido em projetos de infraestruturas relevantes como o Crossrail em Londres ou a Ponte Vasta Gama em Lisboa, bem como a lecionar topografia em Portugal. Portanto, muito obrigado por teres aceito o convite, muito bem-vindo, Bruno, e obrigado aí por estares aqui connosco hoje. Olá André, bom dia, boa tarde. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estarmos aqui hoje a ter esta conversa muito informal, e espero de facto que possa contribuir para o canal e para o podcast digamos que um ponto de vista diferente, quer na localização. Portanto, já não é a primeira vez que há convidados deste lado do Atlântico no podcast, mas também de trazer, digamos que do ponto de vista da tecnologia e da ciência atrás da monitorização, um ponto de vista diferente para além do que digamos que da abordagem especificamente geotécnica. Exatamente, eu acho que é um dos objetivos que nós fizemos aqui o podcast, é que nós estamos a dar voz a diferentes, digamos, vertentes dentro da monitorização geotécnica. Eu estou a falar monitorização porque eu estou a falar com o Bruno. Em Portugal se fala monitoração, no Brasil se fala de monitoramento. Portanto, se vocês verem aqui alguns ajustes linguísticos, é o meu chip na minha cabeça fazendo esse ajuste. Portanto, fiquem preparados, que vamos falar aqui alguns termos mais específicos. Mas, Bruno, me permite aqui, eu fiz um pouco de detetive aqui, eu dei uma fuçada aí no seu LinkedIn para eu conhecer um pouco mais sobre o seu currículo, não é? Para ter aqui uma matéria aqui para a gente perguntar com um pouco mais de substância para você. E pelo que eu entendi, você tem uma trajetória que vai desde o início, não é? Digamos assim, de agrimensor até se tornar gerente de desenvolvimento de negócios numa das maiores marcas mundiais de geodesia, não é? Que é a Topcon. Como é que foi esse trajeto inicial? Como é que você surgiu? O rapaz estava ali no... É aquela história do estagiário, praticamente do estagiário que vira CEO. Ainda não é o caso, mas você está no caminho, acredito. Mas como é que nos conta esse início? Como é que foi esse desenvolvimento de carreira? É uma bela pergunta, a qual eu vou tentar responder como é bom. Eu se calhar vou mesmo uns anos atrás na minha vida, ainda antes de ser uma carreira, digamos assim. E eu diria que tudo começou quando eu tinha cerca de 13, 14 anos. E portanto eu fui escoteiro durante muitos anos, no Brasil bandeirante, não é? Mas fui escoteiro durante muitos anos, e quando eu tinha 13, 14 anos foi quando tive de facto a primeira abordagem com cartografia e com mapas. E desde aí que percebi que, ou melhor, apaixonei-me pela arte e pela ciência que é
a cartografia de uma forma muito genérica. E foi de facto aí que eu tive a primeira aproximação com as geociências, vamos chamar assim. E o passo para a topografia, para a engenharia geográfica, foi quase que como muito natural quando acabei o liceu, não é, o 12º ano, e agora que fazer da vida, que fazer da carreira, e de facto a topografia e depois a cartografia num sentido mais lato e genérico mostrou-se como o caminho a seguir do meu ponto de vista. Claro que estando depois, ou terminando depois a licenciatura em Engenharia Geográfica, agora designada Engenharia Geoespacial, para ser um bocadinho mais abrangente no ponto de vista até da tecnologia, da abordagem do curso, qualquer, digamos que, pessoa que termine um curso superior e que queira ingressar, por exemplo, na Ordem dos Engenheiros em Portugal, tem que ter um estágio profissional, tanto para acabar o curso como para depois ser reconhecido na Ordem. E na altura, claro que pesquisei o mercado para ver que opções havia em termos de estágios profissionais. Havia aqueles eu diria, mais óbvios ligados na altura à aerofotogrametria, ao SIG, aos sistemas de informação geográfica, e eventualmente programação, e ao mesmo tempo surgiu-me a oportunidade de fazer estágio numa das campanhas de observação geométrica que se fazem à Ponte Vasco da Gama. E, portanto, na altura pareceu-me, de facto, o estágio, eu diria que ideal para fazer qualquer coisa diferente e também, de alguma forma, para conseguir, como direi, distinguir e fazer qualquer coisa diferente dos demais e dos restantes. E foi aí que eu tive o primeiro contacto com a monitorização. Foi de facto na Vasco da Gama, ainda como estagiário da Faculdade de Ciências. Depois desse estágio continuei diversos anos em Lisboa, ou em Portugal, vamos dizer assim, sempre diretamente ligado à instrumentação e à monitorização, ligado às grandes obras e aos grandes projetos que ainda existiam na altura em Portugal, portanto, e apesar de eu estar sempre centrado e a viver em Lisboa, nós prestávamos, a empresa onde eu trabalhava na altura, prestava serviços pelo país inteiro e, portanto, tive a oportunidade de acompanhar projetos do Minho, Trás-os-Montes até ao Algarve e, portanto, tive essa abrangência. Estamos a falar da década de 90, início dos anos 2000. 2000 até 2011. Tá. Só para... Foi de facto. Nós estamos aqui para localizar, quando você falou, enquanto nós ainda tínhamos obras, para as pessoas entenderem que a década, para quem nos está a ouvir, Portugal teve várias obras de infraestrutura nos anos 90, não é? E ali, início dos anos 2000. Ali até 2008, a crise do subprime. Teve ali um pouco de delay até 2010, 2011, que a coisa depois começou a laderar abaixo, enfim, mas foi o que foi. Mas só para vocês entenderem o contexto histórico, como você estava a falar, pode continuar, Bruno. O enquadramento, sim, obrigado, André. É verdade, sim. E de facto, até na realidade, foi até 2011 que tive múltiplos projetos, dezenas, eu até diria que mais do que uma centena de obras e de projetos que estive envolvido durante dessa década. Foi de facto em 2011, como o André estava aqui a mencionar, ainda com um delay sobre o subprime dos Estados Unidos, que aconteceu em 2008, 2009, que teve um grande impacto na economia portuguesa e em particular na construção e nos projetos de infraestruturas, que me obrigou a mim, como muitos outros engenheiros, eu também. como o André, eu também. e mais alguns convidados que já apareceram aqui já passaram aqui, exatamente, neste podcast, fui obrigado a procurar outros caminhos para a minha carreira fora de Lisboa e fora de Portugal. E foi quando, de facto, e podemos dizer que eu iniciei a minha carreira internacional, se assim o podemos dizer, quando entrei e fiquei ligado a um dos maiores projetos também que aconteceram na última década em Inglaterra, que foi o Crossrail. E, portanto, quando saí de Portugal, ingressei diretamente no Crossrail. O Crossrail, e se calhar para enquadrar um bocadinho a audiência, foi de facto um grande projeto que aconteceu especificamente em Londres e basicamente liga o oeste ao oeste de Londres com uma nova linha de comboio, metro
que vai servir o aeroporto de Heathrow, passa pelo centro da cidade e move-se até este da cidade. E foi, de facto, o grande projeto de infraestrutura que aconteceu em Londres, onde, como eu estava a dizer, e tal como eu, havia dezenas, eu até diria centenas, de engenheiros que vieram tanto de Portugal como de Espanha. Sentiu-se neste projeto, em particular, uma forte presença da engenharia portuguesa e da engenharia espanhola. E este foi, de facto, digamos que o grande passo, ou aquele passo que me tornou a minha carreira mais internacional e para além das fronteiras portuguesas. Foi claro, foi sem dúvida uma experiência profissional muito valiosa, porque me permitiu, claro, estar também num dos maiores projetos de infraestrutura da Europa. Na montra mundial, não é? Basicamente. Sim, exatamente. Um dos grandes projetos de engenharia da Europa, e também do ponto de vista, digamos que pessoal, foi de facto um desafio. Mudar de país, mudar de tudo, foi de facto um grande desafio pessoal para mim e para a família, porque na altura já tinha a minha filha mais velha e, portanto, foi um grande desafio para a família. E este foi, de facto, a entrada para a minha carreira internacional ou empregos fora do país. Depois do Crossrail, tenho que ser honesto, fiz uma nova tentativa de regresso a Portugal, porque, de facto, trabalhar em Inglaterra é uma experiência muito enriquecedora, mas ao mesmo tempo muito desafiante do ponto de vista pessoal. Eu tentei uma nova abordagem em Portugal, eu tenho que ser honesto, sem grande sucesso. Principalmente o clima, eu diria. O clima, André, nem vamos falar disso. Eu já nem quis referir. Principalmente o clima, não é? Para nós é quase que óbvio que é o maior desafio. Mas estava eu a dizer que tive uma nova, digamos que, tentativa de regresso a Portugal, sem grande sucesso, na verdade, mas ao mesmo tempo tive também a oportunidade de voltar a dar aulas e formação na área de topografia, porque eu não referi, mas enquanto estava em Portugal também dei aulas em particular de topografia na Direção-Geral do Território, e sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, e neste interregno, digamos assim, em Portugal, tive a oportunidade de relacionar a topografia, não em Portugal, mas em Angola, e portanto mudei-me dos antípodas na meteorologia, não é? De Inglaterra para Angola, onde o tempo é de facto mais agradável. Mais tropical. Assim. Também estive lá. Eu sei como é. com outros desafios, mas um clima muito mais agradável. Sem dúvida. Vamos aproveitar aqui os ganchos que você já nos deu aqui, Ponte Vasco da Gama, Crossrail, nós vamos explorar tudo isso. Eu acho que já vamos aproveitar aqui o gancho aqui da Ponte Vasco da Gama, porque não está familiarizado, mas Ponte Vasco da Gama, eu não sei neste momento, mas acredito que ainda seja a ponte mais comprida da Europa, talvez. Já não é mais por pouco. Já não é mais por pouco, não é? Mas eu partilhei uma imagem, se quiserem. Tá. É logo o primeiro. Samuel, tem a imagem aí do PowerPoint aí que o Bruno... Isto é para a parte de Lisboa, não é? Exatamente. Ponte Vasco da Gama, no topo de uma das torres, visando para o Porto de Lisboa. Portanto, isto é o que tu estavas a fazer o serviço pendurado lá na ponte. Neste caso é uma fotografia lá bem em cima. Lá bem em cima, portanto, isso não é nenhum. Na altura não havia drones. Havia, mas nunca arriscados. Não era tão... Os ventos são muito intensos. Não era tudo sempre. E não havia aquela estrutura que foi o Papa visitar, obviamente, não é? Ali do lado foi quando teve agora... Essa fotografia será de... 2006, talvez. Pronto. Quem não sabe, Ponte Vasco da Gama, ponte das mais emblemáticas de Lisboa, tem ponte 25 de Abril, tem Ponte Vasco da Gama, construída, se não estou em erro, pelas alturas da Expo 98, que era a exposição mundial, aquela região ali de Lisboa. Inaugurada em 98. Inaugurada em 98, não é? Que tem ali a Expo, hoje em dia chama Parque das Nações, não é? Mas que antigamente basicamente era fábricas e um lixão a céu aberto que tinha ali em Lisboa, absolutamente reformulado, não é? Que agora tem um novo bairro de Lisboa. Bairro, isto é, para quem está habituado a São Paulo, não é? A dimensão do bairro. Sim. Para explicar às pessoas. Mas pronto, voltando aqui à parte da Ponte Vasco da Gama, então...
como eu vi aqui, você gerenciou o monitoramento geodésico de projetos como o do Vasta Gama. Pode-nos falar o que é que você fez aqui, quais foram os desafios, qual foi o aprendizado de trabalhar com uma estrutura desta envergadura? Claro. Pronto, especificamente na Vasta Gama há várias, digamos que, sistemas de monitorização e de instrumentação. Alguns destes sistemas estão embebidos e embutidos desde a construção, por exemplo, nos tirantes da ponte, nos próprios pilares da ponte, nos encontros da ponte, e portanto esses sensores dão-nos desde logo ou dão ao dono da propriedade, da infraestrutura, dão desde logo alguns valores que podem ser visualizados de forma diária ou semanal, mas no entanto há operações que são feitas a cada ano, a cada 2 anos, depende do que se pretende, e em particular o que os sistemas geodésicos fazem na Vasta Gama é apreciar deformações da geometria na ponte, ok? Portanto, falamos de assentamentos, essencialmente, procurar assentamentos quer do tabuleiro, quer da base dos pilares, e depois na ponte atirantada, portanto aquela ponte que está suspensa sobre aqueles dois grandes pilares, perceber se há ou não variações verticais do próprio tabuleiro e se há também oscilações, digamos que planimétricas, tanto das torres como das chapatas, como do próprio tabuleiro. E portanto esse tipo de valores e de observações só se conseguem, de facto, com medições tridimensionais, vamos por assim, onde conseguimos, de facto, perceber se há alterações da geometria da ponte. E, portanto, o grande objetivo, de facto, destas campanhas da Vasta Gama é perceber se há alterações da geometria. Mas que tipo de instrumento, para a gente entender aqui, para as pessoas ficarem, que tipo de equipamentos é que eram utilizados? Estações totais, estações totais robotizadas, GNSS, o que é que era utilizado para assim, pelo menos para as pessoas entenderem o que é que você fazia lá pendurado na ponte para monitorizar isso aí? Sim. Neste caso, e desde a construção, ou ainda antes da construção da ponte, foi definido um caderno de encargos, digamos assim, para esta monitorização. E, portanto, havia basicamente 2 técnicas, vamos lhes chamar assim, implícitas nesta monitorização. Uma é o que se chama o nivelamento geométrico, e, portanto, níveis são níveis ópticos, digamos assim, naquele caso, níveis digitais de alta precisão, onde as equipas de topografia percorriam a ponte, desde Lisboa até Alcochete e voltar, e com isso comparar ou perceber se havia assentamentos da ponte. Esta operação demorava semanas, meses, na realidade, porque só se podia operar durante a noite, só se podia operar durante 3 ou 4 horas durante a noite, e portanto eram cerca de 2 meses só para esta observação. E já estavas construída a ponte? Já estavas, isto é, porque quando estás a falar à noite era de madrugada que vocês iam pela ponte e iam fazendo o nivelamento, tá? Okay. Exatamente. Já construída, portanto, foi feita uma primeira, digamos que medição logo após a construção, para servir como referência, e depois a cada ano, a cada 2 anos, dependendo, são feitas estas repetições das medições, para perceber se há de facto estes assentamentos. Essa era uma técnica que permite verificar basicamente assentamentos. A outra técnica era então utilizando estações totais, e as estações totais eram essencialmente utilizadas para controlar o comportamento do tabuleiro, o comportamento das torres e também de alguns dos pilares, essencialmente os pilares que suportam a ponte atirantada. Com a utilização das estações totais, para além de assentamentos, conseguimos então determinar movimentos tridimensionais. Então, isso, para quem nos está a ouvir hoje, a gente está a ter aqui uma abordagem ligeiramente, nós estamos um pouco mais na parte de monitorização estrutural, o que é muito relevante e é algo que é incontornável, não é? Portanto, quando nós estamos a falar de monitoramento geotécnico, a gente tem interface com a estrutura, mas também muitas vezes o escopo de monitorização geotécnica entra a parte estrutural. Colocar os crecometers, estações totais robotizadas, mas os princípios são em tudo similares, não é? Se bem que da parte de estruturas, depois nós podemos entrar um pouco mais na vibração e na dinâmica das estruturas, mas vamos deixar isso para outro episódio. Mas, para vocês entenderem o quão vasto é o escopo.
E quão complexo isso pode ser, e o Bruno está aqui falando, tem um horário que pode fazer a monitorização, altíssima precisão. Ponte Vasta Gama tem que 12 km. Quantos quilómetros é que é, Bruno? 14. Acho que é 12 no Rio e depois tem aquela parte ali nos encontros. Sim. Imagina vocês fazerem 14 km de nivelamento. Eu quando fazia nivelamento aqui em São Paulo com o pessoal aqui da obra, a gente puxava os pontos, imaginem 14 km, não é? Portanto, é para vocês entenderem a magnitude, a seriedade, a complexidade, a envergadura do que está sendo aqui falado. Portanto, dentro disto aqui, portanto, isto estamos a falar na década de 90, anos 2000, não é? Mas, por exemplo, se hoje fosses fazer o mesmo monitoramento com as novas tecnologias, eu acredito que seria mais rápido. Que novas tecnologias hoje tu terias à disposição que naquela época tu não tinhas, mas gostarias de ter tido? Há uma técnica ou uma tecnologia em particular que, na realidade, nós fizemos até um teste na altura, na vasta gama, que é a aplicação de receptores GPS ou receptores GNSS, que no fundo vão-nos também dar posições tridimensionais, mas com a vantagem de que instalamos o sensor, digamos assim, e o sensor vai recolher a informação por si próprio, sem, digamos que, intervenção humana e sem grandes limitações no que se concerne às condições meteorológicas. Porque, por exemplo, utilizar uma estação total ou um nível estão diretamente impactadas pelas condições meteorológicas. Se chove, se está vento, se neva, vai ter um impacto no equipamento e mesmo até nos operadores. Não é? No caso do GPS não. Na verdade, nós, na altura, fizemos um teste com a vasta gama, instalámos alguns destes receptores na ponte, mas acho que se calhar a tecnologia ainda era demasiado avançada para o que o cliente estava disposto a receber a investir. E a investir. Mas de facto essa é uma das tecnologias que se tem desenvolvido para a aplicação específica da monitorização. Não que a tecnologia seja propriamente nova, porque o GPS como está hoje em dia é uma técnica já com 20, 25 anos e portanto é uma tecnologia relativamente sólida na área geoespacial. Agora, nesta aplicação específica, o que ainda é, digamos que o desafio é trazer o custo deste tipo de tecnologia para um patamar que seja competitivo para a aplicação. Nós estamos a chegar a isso. O que estás a dizer assim, um preço mais acessível para clientes mais gerais, não é? Digamos assim. Exatamente. A tecnologia ela já existe, não é? Mas tal como outras tecnologias de ponta que nós temos aí na monitorização, o grande desafio é termos de custos e esses custos ficarem mais acessíveis para que os donos de obra, os donos acabam investindo nisso. Eu perguntei isso porque, por exemplo, estavas a falar, demorámos 2, 3 meses a fazer isso aqui. Eu imagino que agora tu instalarias estes pontos GNSS e estás de casa a ver, a fazer isso, a tomar esses dados. Uma coisa não iria substituir a outra. Mas em algumas das aplicações é de facto esse o caso, onde a ideia é instalar o sensor, como, por exemplo, um piezómetro eletrónico ou um inclinómetro automático, onde eu instalo o sensor em campo e remotamente tenho acesso aos dados. E, portanto, o princípio para a geodesia, digamos assim, é exatamente o mesmo, é instalar o sensor, claro, com a qualidade necessária para utilizar na aplicação, com a robustez também necessária para aguentar meses e anos em obra, mas depois com a facilidade de ver e receber os dados comodamente no meu escritório, não é? E evitar ao máximo idas contínuas à obra, porque isso tem um custo, não é? Isso é e o acesso que tu fazes é um acesso restrito de madrugada, não é? Portanto, isso não tem não tens esse custo associado, mandas a pessoa para lá e está a chover, está a fazer sol, não, porque é de madrugada. Enfim, mas tens as questões meteorológicas e às vezes até de como se diz, não é acessibilidade, é a disponibilidade do técnico. Hoje em dia a mão de obra está escassa, não é? E tu precisas de mão de obra capacitada ou altamente capacitada para fazer um trabalho desta complexidade. E isso tem falta. Porque muitos dos que estavam aqui
foram lá para fora e não estão mais, eu digo aqui, em Portugal. Portanto, acaba a automação, a automatização acaba se impondo também por essa escassez de mão de obra qualificada. Tá? Portanto, para as pessoas também entenderem esse contexto, tens uma questão de custo, mas também uma questão de oferta-demanda de mão de obra. Aproveitando dessa questão que estamos a falar aqui, da questão mais técnica, tu não achas, questão minha, como tu tens essa experiência, que vai desde o início, assim, desde o chão mesmo, de tu utilizares os equipamentos, até agora seres um gestor de negócios na área, e isso te possibilitou ter uma visão muito abrangente. O que é que isso te beneficiou? O que é que tu achas que toda esta experiência de campo te beneficia agora numa posição mais de desenvolvimento de negócios nessa área que tu trabalhas? O que é que isso te beneficiou mais? É uma bela pergunta, André, porque de facto esta experiência, todo este background que tenho de anos a trabalhar em campo, e a trabalhar em projeto e a trabalhar em obra, permite-me, acima de tudo, perceber os desafios que na verdade existem na instalação, na operação, na utilização, e todos os desafios que os empreiteiros, os donos de obra enfrentam no dia a dia. E portanto tenho esta, digamos que, empatia com quem está a fazer o trabalho no dia-a-dia. Tem essa experiência pessoal. A outra, de facto, é que quando estou a conversar com clientes ou com uma nova empresa que eventualmente possa usar a nossa tecnologia, digamos assim, normalmente as pessoas com quem falamos são pessoas tecnicamente muito capazes. E, portanto, quem toma a decisão de qual vai ser a tecnologia ou a técnica a utilizar são tecnicamente muito capazes e têm muita experiência e sabem do que estão a falar. E, portanto, se eu conseguir falar a mesma linguagem que essas pessoas, exatamente, a discussão torna-se muito mais fluida e muito mais simplificada, digamos. Claro. Porque no fundo aqui este tipo de conversação, seja com o projetista, com o dono de obra, com o dono da infraestrutura, tem que ter as pessoas têm que ter a confiança que estão a falar com alguém que sabe do que está a falar. Exatamente. Não, eu acho que isso completamente, não é? Eu também, como posso falar também com o trabalho do lado do fabricante, não é? Eu trabalho para a parte de suporte. Eu puxei esta pergunta nesse aspecto. Eu acho que é muito importante, e quem nos está a ouvir sabe muito bem, quando nós estamos a fazer uma compra de um equipamento, às vezes pode ser só o pessoal do departamento de compras, mas quem decide é o departamento técnico que diz para o departamento de compras pode comprar. Essas reuniões são tidas, são feitas, e o departamento técnico, ele, como se diz no Brasil, não é trouxa, e sabe perfeitamente o papo do vendedor que sabe o que está a fazer e o papo do vendedor que está só vendendo. Portanto, eu acho que isso é muito importante hoje em dia, porque o que é que quem está comprando está à procura? Está à procura do género. Eu estou a falar com esta pessoa está-me vendendo aqui este equipamento, mas se der problema, eu sei a quem recorrer. Eu sei com quem falar, eu sei com quem me pode resolver esse problema. Não é só comprar, é depois o serviço pós-venda. E muitas vezes o serviço pós-venda é que faz a diferença e é o que faz o cliente ficar fidelizado e depois de dizer assim, não, este aqui eu sei que se der problema, ok, qualquer equipamento pode dar problema. Mas depois se der, eu sei a quem recorrer. Tem uma pessoa que fala a minha língua, que me ajuda, que está lá quando eu ligo, que pode vir aqui no campo, e é isso que faz a diferença. Portanto, e o facto da pessoa ter essa experiência de campo e ter essa empatia pelo construtor e tudo mais, porque ele vai expor uma dúvida técnica, olha, tem interferência divisada, aqui eu não consigo porque tem muita vibração e o meu ponto não estabiliza, aqui tem muito vento aqui na minha robotizada, tenho que fazer aqui uma proteção, esse tipo de coisas mais simplificadas. Não sou nenhum especialista em estações totais, nem outras coisas, eu dizer, tenho umas noções, mas eu sei quais são as dificuldades que surgem. Portanto, ter essa experiência de campo é um grande diferencial. Eu acho que hoje até talvez um dos maiores referenciais e a outro ponto, não pular etapas, porque muitas vezes, hoje outra vez estava num congresso e encontrei um senhor suíço, e ele falou para mim que assim de género, hoje em dia todo mundo já quer ser diretor, todo mundo quer ser manager, não sei do quê, e não quer ir para o chão sujar a bota e para o campo. A juventude quer logo pular as etapas para ir para o cargo, para deixar lá o cargo no LinkedIn todo bonitinho, mas ele não quer ir para o campo e entender o que vai ser feito. Cara, então fala um senhor suíço, 60, 70 anos, que eu encontrei numa conferência X de túneis, e ele me falou isso. E ele diz assim, não, esse pessoal aí da sua geração que foi para o campo
e agora sabe o que é passar no campo e agora está a trabalhar com essa parte mais técnica de venda, ele já tem esse conhecimento. E ele falou assim, essa parte da vossa geração vai se dar muito bem. E eu falei, amém, e, graças a Deus, fico contente por isso. Mas Bruno, eu acho que é o grande ensinamento e o compartilhamento de conhecimento, eu acho que é isso aí que eu gostaria de passar e que está passando aqui na mensagem, essa experiência traduzindo em conhecimento técnico que traz confiança para os clientes e para com quem estás a falar. Então, dando sequência aqui e dando essa questão de ensino e treinamento, tu falaste que lecionaste e foste professor, como é que essa tua experiência de professor e instrutor, como é que foi essa experiência e sendo professor, qual é que tu achas que são as habilidades-chave para quem está começando nessa área? Eu diria que, pronto, em primeiro lugar, como em qualquer área científica ou técnica, é preciso de facto gostar daquilo que se vai estudar e daquilo que se vai querer aprender, porque é preciso querer aprender, não é? Porque na verdade nunca se ensina quem não quer aprender, não é? Esta frase eu aprendi há uns anos. E não se ensina quem não quer aprender, e tudo começa por aí. Mas depois o que é necessário, digamos que para quem quer abordar as geociências, vamos chamar assim para ser muito, muito abrangente, é nesta altura, e eu acho que aí não é um grande desafio, é ser capaz de ou ter uma apetência para usar tecnologia, mas ao mesmo tempo ter também a capacidade de perceber os fundamentos teóricos por trás da tecnologia, porque um dos desafios que há neste curso ou em qualquer outro curso é se nos focamos demasiado apenas na tecnologia, o risco que temos é daqui a 2 anos esta tecnologia não é válida e não conseguimos dar o passo para a próxima. Mas se tivermos os fundamentos teóricos, esses fundamentos teóricos vão nos permitir trabalhar com as diferentes tecnologias. E todos nós já vimos, até mesmo na instrumentação geotécnica, inúmeras soluções que apareceram no mercado que rapidamente desaparecem. E se eu me focar apenas em aprender aquela tecnologia, vou estar num problema. Daqui a 2 anos a tecnologia não existe e eu não sei mais o que fazer. E, portanto, uma capacidade que quem vai enverdar eu diria que pela engenharia, de uma forma muito genérica, tem que ter, ao mesmo tempo que seres capaz e curioso de utilizar tecnologia, tem também que ser capaz de perceber os fundamentos por trás da tecnologia que suportam a tecnologia. Depois outra, especialmente para aqueles que eventualmente vão trabalhar mais em obra, mais em campo, mais em produção, tem que ter um grande nível de resiliência, e a resiliência em vários sentidos. Ótima palavra. Primeiro vou dizer resiliência física, e em particular se forem para países mais difíceis, frios ou muito quentes, não é? Isso. Exatamente. Resiliência física exatamente nesse sentido, porque bom, eu já tive a experiência de trabalhar nos trópicos e já tive a experiência de trabalhar nos nórdicos. É de facto há dias que são de facto desafiantes. E outra é isso falámos em particular na instrumentação, e eu aí acredito que mesmo quem faça instrumentação geotécnica, acredito não, eu tenho a certeza que quem faz a instrumentação geotécnica tem os mesmos desafios, que é ter uma capacidade de, digamos, se focar nas tarefas que tem que fazer, sem vacilar das pressões que vêm do lado e que vêm de cima. E aqui o vacilar é fazer os reportes quando é suposto, como é suposto, e sem vacilar estas pressões que vão acontecer para apressar resultados, para apressar relatórios e para apressar isso tudo. Portanto, todas as coisas têm que ter o seu tempo, e quem está nesta área de trabalho tem que ter esta capacidade de se focar no seu trabalho e ser resiliente neste ponto de vista. E depois eu diria também que tem que ter a capacidade de se desafiar a si próprios e procurar oportunidades onde elas às vezes não são mais evidentes. E isto eu também diria que é genérico às engenharias. Podemos ficar, digamos que,
num espaço mais confortável, naquilo que dominamos, naquilo que achamos que somos bons, e pode ser, ou então procurar alternativas fora da zona de conforto. Fora da zona de conforto, que foi exatamente aquilo que eu tenho feito. Então isso vai de encontro. Ótimo gancho que é. Só ganhos aqui. Aqui é tipo, então como é que você faz para manter o seu conhecimento evoluindo? Nós falamos aqui das características de alguém que queria entrar na área. Estamos a falar da zona de conforto, e estamos a falar de tecnologia que está sempre, agora você falou assim, olha, a tecnologia está agora, mas ali no futuro, daqui a 2 anos, pode não estar mais válida. E nós temos IoT, Big Data, inteligência artificial, um monte de pessoal com medo de perder o emprego para a inteligência artificial. Mas como é que você faz para se manter atualizado em todas estas inovações tecnológicas? Eu tenho o privilégio, digamos assim, de trabalhar numa das empresas líderes do ponto de vista global nas tecnologias geoespaciais, e portanto tenho aqui, digamos que, acesso privilegiado à informação de tecnologia que ainda vai aparecer. Isso por um lado, tenho esse privilégio. O outro é, digamos que, uma contínua participação em eventos, congressos científicos, e também a leitura de artigos científicos e a leitura de publicações e literatura técnica. E, portanto, são de facto estes caminhos que me ajudam a estar constantemente a perceber o que está a acontecer com a tecnologia, especificamente para esta aplicação. Então, ótimo conselho para quem nos está a ouvir aqui. Portanto, obviamente nem todo mundo vai ter o privilégio de trabalhar para um fabricante, não é? Eu também tenho esse privilégio e compartilho isso que o Bruno está falando. Uma grande vantagem nós estarmos a trabalhar para fabricantes, nós temos acesso a informações, a equipes de engenharia com múltiplos anos de experiência, multidisciplinares, cara, pessoas absolutamente geniais, que elas não aparecem no LinkedIn, elas não aparecem nas câmaras, elas não vão a congressos, acreditem. Tipo, eu estou a falar isso, o Bruno de certeza que deve ter ali uns japoneses absolutamente geniais, tipo assim, que dão um chute numa pedra e eles saem e têm assim, absolutos génios. Esquece ChatGPT, o cara tem tudo na cabeça. É assim, pessoas absolutamente geniais que todos os dias nós aprendemos coisas novas com eles. E eu acho que isso tipo, é um privilégio que eu agradeço a Deus todos os dias por essa parte. E depois tem a parte de congressos, publicações, falar com outras pessoas, entender, tipo congressos. Não é só o congresso que eu vou lá para o congresso vender, não. Eu vou lá para o congresso aprender com os meus clientes, com os meus concorrentes, com a juventude, o que é que elas estão o que é que a juventude está à procura, o que é que os estudantes estão à procura, por exemplo, porque temos tanta falta de mão de obra qualificada. Às vezes eu tenho uma ideia mal concebida de como é que é o nosso meio de monitorização, às vezes penso que nós somos alguns ETs, que estamos a trabalhar ali com uns instrumentos ali e tal, não sei o quê, falamos uma linguagem diferente, tipo, é bom ter esse tipo de interação, não é? Para aprender. É um aprendizado constante em congresso. E há publicações, não é? Livros e publicações para ver o que é que o mercado está fazendo, a experiência de quem está usando os meus equipamentos, a experiência de quem está usando equipamentos concorrentes, quem está usando outras tecnologias, que tecnologias eu posso utilizar juntamente com a minha tecnologia, que pode dar uma boa redundância para validar o que eu estou fazendo, não é? Portanto, eu acho que isso é muito válido. Eu acho que fica a dica aí para vocês que estão começando, estão aprendendo, ou já têm 10, 20, 30 anos de experiência e querem continuar a aprender. É algo que o Bruno aplica e que eu também compartilho isso aí, eu também assino por baixo, que é o que eu também faço constantemente. Portanto, dando aqui continuidade, Bruno, vamos dar aqui uma guinada aqui de Portugal, vamos voltar aqui ao Reino Unido para falar aqui do Crossrail, não é? Que aí o Crossrail absorveu muita gente. Você falou Portugal, Espanha, eu ainda tenho conhecimento de amigos da Itália, não é? Eu diria do sul da Europa, que acabaram migrando todos para o Reino Unido, não é? Porque o Reino Unido também tem uma escassez de mão de obra significativa há mais de uma década, não é? E agora tem o Crossrail 2. Eu tinha até um colega meu que falou assim: eu não sei como é que eles vão arranjar betão em concreto para fazer tanta coisa, mas aí tudo bem. E depois ainda apareceu um Brexit ali pelo meio e tal, mas enfim, isso é outras questões políticas. Mas durante o seu tempo no Reino Unido,
das posições que você desempenhou lá. O que é que você fez assim, especificamente em termos de monitorização, do Crossrail? Que trabalhos é que você fez? Quais foram os desafios? E como é que é trabalhar ali naquela região em termos de geodesia, por assim dizer? Geodesia, sim. Se calhar podíamos partilhar o que será o segundo slide, que são duas imagens, sendo que uma que é do túnel. Samuel, coloca aí para mim. Só para enquadrar. Coloca aí o outro slide, o anterior. E esse aí. Que é aqui o cabo e temos aqui o túnel, certo? Exatamente, e um túnel, exatamente. Okay. Esta é apenas uma pequena ilustração de, digamos que, alguns dos desafios e das tarefas que foram desenvolvidas em Inglaterra. Obviamente que a minha função no Crossrail, especificamente, era, no fundo, trabalhar em conjunto numa equipa multidisciplinar, e, portanto, a equipa era composta por pessoas, digamos, com competências na geodesia, na topografia, digamos assim. Tínhamos também geólogos, tínhamos engenheiros geotécnicos, que, em conjunto, agregávamos os dados dos diferentes tipos de sensores, para perceber o comportamento do túnel que estava a ser feito. E, portanto, esta análise era feita de forma mais do que diária, no fundo, por cada avanço que se fazia, tinha-se de fazer uma análise do comportamento da estrutura, e, portanto, este é o exemplo, e o Crossrail é o exemplo perfeito. Nada é perfeito, mas muito próximo do perfeito, de como a combinação e a aglomeração de dados e de informação de diferentes setores fazem a diferença, porque ter apenas, digamos que, informação tridimensional do túnel é importante, é bom, mas conseguirmos juntar isso à informação da geologia, a informação geotécnica dos sensores que também estavam a ser instalados, permitia-nos ter, de facto, esta visão holística do que estava a acontecer no projeto, em vez de nos basearmos apenas numa medição tridimensional, ou no valor de um piezómetro, ou no valor de um strain gauge. Portanto, tudo em conjunto permitia-nos então fazer esta avaliação do comportamento da estrutura e tomar decisões de forma rápida, mas também de forma segura e eficaz. E no fundo, foi esta, de facto, uma das grandes, eu diria, lições que tirei do Crossrail. Portanto, esta sinergia entre as várias disciplinas fazem, de facto, uma grande diferença. A integração que estás a falar aqui é a integração e a redundância. A integração das diferentes tipos de instrumentos, não é? A integração e a redundância, não é? Porque para além de tu estás a integrar tudo, tu também estás a validar, a cruzar dado por exemplo, eu tenho aqui a minha geodesia, mas eu também posso ter um extensómetro de fita que me valida a convergência do túnel, não é? Apesar de não ser automatizado, mas também é válido, não é? Portanto, eu lembro-me na altura de algumas publicações que eu li, que várias novas tecnologias foram aplicadas naquela época no Crossrail, que estavam a ser validadas, não é? Eu falo inclusive do equipamento da minha empresa, que também foi validado na época, não é? Porque havia aquela coisa, será que funciona, será que não é? E o pessoal colocava inclinómetros manuais do lado, não é? E verificaram que a coisa batia, não é? Portanto, outras coisas, eu lembro das questões de geodesia, tem muita gente, por exemplo, aqui no Brasil se faz muito extensómetro de fita, e chegou-se à conclusão que, tipo, aqui até o Bruno Norberto, que nos falou aqui da experiência dele, já tu certamente deves ter visto o episódio em que ele chegou aqui no Brasil, porque ele tinha essa experiência de geodesia, ele levou para o Brasil e simplificou muito o processo de monitoramento de convergências, em vez de andares ali a puxar uma fita, que muitas vezes tens maquinário a passar para trás para a frente, e o povo adora usar os ganchos como cabo para segurar a mangueira ou pendurar roupa, não é? Portanto, normalmente a mangueira, sim. O corda, não é? Há um gancho aqui para a minha corda. Povo adora. Mas pronto, eu acho que estamos a falar aqui então, um dos aprendizados que falaste aqui, integração e redundância, e podes prosseguir porque entretanto eu te cortei, desculpa. Não há problema nenhum. E outra das questões, de facto, e já na altura se sentia, e continua-se a sentir, e em particular em Inglaterra, é de facto a escassez de pessoal qualificado. De uma forma geral, não há engenheiros suficientes em Inglaterra, seja de geodesia, seja de geotecnia, geólogos, engenheiros civis. Esse desafio havia no Crossrail, e esse desafio continua-se a sentir ainda mais agora, depois do Brexit. A Inglaterra está de facto tem um grande projeto, há de facto ainda
em projeto o Crossrail 2, esse vai fazer norte a sul, esse ainda está no papel, mas há um projeto que está a acontecer, que é o HS2, que é o comboio de alta velocidade que vai ligar Londres a Manchester. Entretanto, esse projeto está, digamos que em stand-by, portanto houve o governo inglês agora há cerca de um mês decidiu pôr o projeto em pausa, digamos assim, em pausa a parte mais a norte do projeto. Sim. Todo o lote que está a sul vai continuar. A mim parece-me que nesta altura é apenas uma jogada política mais do que técnica, mas pronto, é de facto um grande projeto que está a acontecer, mas com o mesmo desafio, a falta de pessoal qualificado, o que, e já aqui falámos, vai de certa forma obrigar a indústria da construção a optar por sistemas automatizados. E há depois aquela grande questão, bom, mas se eu ponho um sistema automatizado vou tirar o trabalho a alguém. É uma falsa questão, porque na realidade não há ninguém para fazer esse trabalho. E portanto nós estamos a criar, não é? Porque nós estamos de facto a criar uma solução para a indústria que não consegue encontrar pessoas qualificadas para fazer. E este é um dos exemplos, há muitos outros, mas em particular na instrumentação, a automatização revela-se cada vez mais como obrigatória. E isso também vai num outro ponto que as pessoas não observam, que eu acho que elas têm que prestar muita atenção, que é a validação dos dados. Continua-se a achar a tecnologia como a solução das coisas e ela vai validar por ela própria. A validação dos dados, independentemente das evoluções de inteligências artificiais e tudo mais, ela continua sendo lá. Portanto, as pessoas têm que ter assim, não, mas... eu lembro de estar a ver a questão da indústria dos drones, em que, inclusive militares, eu não sei, porque eu estava a ler um livro acerca disso, em que, não, vai tirar o emprego de não sei de quantas pessoas. Cara, mas para pôr o drone para funcionar vai preciso de umas 12 pessoas. Ou mais, tipo, para pôr para funcionar toda a tecnologia. Ok, estamos a falar se calhar de uma qualificação maior ainda. Eu acho que o grande desafio se coloca é quem não tem essas qualificações, ela vai ter que dar um pulo nessas vai ter que se requalificar ainda mais para continuar no mercado de trabalho, mas vai continuar a ter trabalho. Os trabalhos é que vão ser aquelas tarefas mais corriqueiras, elas vão provavelmente deixar de existir, mas não vai deixar de haver emprego. Agora a questão é que são outros tipos, é isso que estavas a falar, tu tens que pensar fora da zona de conforto. E as pessoas dizem, a tecnologia vai, a minha estação robotizada, ela vai estar aqui a girar, não significa que não tenha erro, não é? Não significa que tu tenhas de fazer umas correções, que tenhas de ter um olho experiente, assim, está aqui alguma coisa que está errada. E o olho humano continua sendo necessário para isso. Portanto, eu acho que, tens uma falta de demanda de mão de obra, mas ela continua a ser, nem que substitua para a automatização, mas mesmo assim a validação dos sistemas automatizados continua sendo humana, não é? Portanto, sem dúvida, André. Eu aqui, como digo, que a automatização vai resolver um problema, que é não ter pessoal com capacidade técnica, digamos assim, e com conhecimentos técnicos para ir à obra, instalar os equipamentos, instalar os sensores e criar todo este setup em obra, porque na realidade a interpretação dos dados e a análise dos dados vai ter sempre que passar por um engenheiro geólogo, um geotécnico, um engenheiro civil, se for, por exemplo, uma estrutura, não é? Portanto, eu quando falo da automatização, é a automatização daquelas tarefas mais recorrentes, não é? A medição de um piezómetro, a medição de um inclinómetro, não é? Portanto, podemos automatizar isso, mas a análise desses dados, em conjunto com outros dados, tem que ser feita por uma pessoa com capacidades técnicas e científicas. Exatamente. Então, isso aí não há dúvida. Isso aí não vai ter como contornar nos próximos anos. Por muito que a inteligência artificial... Eu posso estar aqui enganado, a Skynet toma conta do negócio. As notícias do ChatGPT a dizer que os caras descobriram aí o Q, sei lá, os caras devem ter criado o Ultron e a gente não sabe, mas enfim, Vingadores à parte e referências, enfim, mas eu acho que assim no curto prazo a gente não tem que se preocupar com essa parte e realmente é preciso uma mão de obra muito qualificada para essa parte. E eu acho que aqui um ponto que é muito importante: há coisas que elas estão nos livros, que as inteligências artificiais elas conseguem reproduzir porque elas são alimentadas com bibliografias dessas informações. A experiência de campo, que eu saiba, ela ainda não está lá.
Portanto, não tem como replicar isso. Eu acho que até o grande problema é, como eu estava a falar, é preciso instalar esses equipamentos. A questão é o pular as etapas também. A minha preocupação é se esses equipamentos no futuro vai ter gente para os instalar de forma competente, porque também não vale a pena automatizar tudo se ele está mal instalado. Tá? Portanto, eu acho que isso tem esses princípios, os fundamentos, que também tem que ter, ok, vou automatizar, mas tem que estar tudo muito bem instalado para dar uma confiabilidade ao dado que eu estou vendo no computador e que depois eu vou validar. Que, por outro lado, se a pessoa tem experiência suficiente, ela vai olhar assim, que tem um problema na instalação. Tá, eu acho que é algo que também podemos citar isso. Portanto, eu acho que aqui, o que nós falamos aqui é... A gente não entra, se calhar, em casos específicos, coisas tão técnicas e tudo mais, mas eu acho que aqui os princípios, os fundamentos, seja para monitorização geotécnica, seja para monitorização estrutural, eles são os mesmos. Portanto, eu acho que é bom deixar isso bem patente. Agora vamos aproveitar aqui também, já nós estamos a falar do futuro e como é que as coisas vão correr daqui para a frente. Em termos de tendências emergentes, assim, de monitoramento geodésico e de saúde estrutural, o que é que você vê para o futuro? O que é mais promissor? O que é que você está vendo aí no mercado aí de novidade? Como eu estava a dizer, de facto, não é novidade, mas a automação da aquisição dos dados é de facto uma força motriz da instrumentação. Eu diria que claramente no norte da Europa. O sul da Europa ainda está um bocadinho mais atrás nesse passo, mas vai acontecer. Mas isto por estes dois motivos, porque de facto não há pessoal para fazer este tipo de trabalho. Depois, em termos de tecnologia em si, e como eu já referi, a aplicação de GPS ou GNSS começa-se a ver cada vez mais, começa-se a impor, porque de facto a tecnologia tem vantagens comparativamente às outras que estão no mercado, tendo ainda algumas desvantagens na sua aplicação, mas para determinados projetos e aplicações, a aplicação de GNSS começa-se a sentir cada vez mais, porque é um sistema, lá está, que pode ser facilmente automatizado a recolha dos dados, mas vai sempre precisar depois de alguém que faça a interpretação desses dados. Isso aí não há como dar a volta, digamos. Depois, outra tecnologia que vemos como, eu diria que promissora para esta aplicação específica, é a utilização de 3D scanning, que no fundo cria como é que se diz em português? Fala inglês. Uma imagem tridimensional. Cria uma imagem tridimensional do objeto. Pode ser um talude, pode ser um túnel, pode ser um edifício, pode ser uma ponte. E com, digamos que, a criação repetitiva de imagens dessa superfície, conseguimos comparar as várias superfícies e com um detalhe bastante elevado conseguimos perceber se há assentamentos, se há deslocamentos de grandes massas e por aí fora. E, portanto, essa é também uma tecnologia que tendencialmente irá crescer. Depois outra, que já existe, mas tende também a crescer, é digamos que a introdução dos sensores IoT, onde, no fundo, é o próximo passo da automação, digamos que é ter a automação do sensor e depois ter a capacidade de fazer a transferência fácil de dados entre os diferentes sensores entre si, e entre todos os sensores, e digamos que uma base de dados centralizada. Okay? O próximo passo é a integração de todos estes dados numa mesma abordagem científica, porque um dos desafios que os grandes projetos têm é de facto terem uma multitude muito grande de tecnologias e de vários tipos de sensores, cada uma dá a sua resposta, mas depois as equipas que vão fazer a análise ainda não têm as ferramentas necessárias para os auxiliares a tornar o processo mais simplificado desta integração dos diferentes dados. Dados de geotecnia, dados da geologia, dados da infraestrutura, dados tridimensionais, tudo isto agregados, digamos que numa mesma plataforma. Pensando em muito grande, a inteligência artificial poderá, daqui a alguns anos, ajudar-nos nessa tarefa, mas neste momento o fundamental da análise
científica ainda é feita por competência técnica. Uhum. E também vamos, aproveitando aqui também o seguimento que estava a falar aqui, você estava a falar aqui do scanning e da base de dados centralizada. Eu vejo muito pessoal fazendo o scanning e também para utilizar para modelos BIM, não é? Que eles fazem migração para fazer o chamado Digital Twins e integração BIM, que dá para ver assim, umas coisas absolutamente futuro. Parece NASA aquilo. Sim, mas pronto, de facto a modelação BIM vem a partir, digamos, do 3D scanning, mas é uma abordagem diferente da instrumentação. Exato. Mas o fundamental... Não, continua. O fundamental do 3D scanning é exatamente o mesmo. É esta aquisição vamos chamar da nuvem de pontos tridimensional, que no caso da monitorização é, digamos que uma comparação repetitiva. São séries de tempo, digamos assim, da superfície para o BIM é criar este modelo digital da estrutura e depois simplificar para um modelo BIM. São dois caminhos diferentes. Ótimo, ainda bem esclarecer isso aqui. Sempre bom esclarecer com quem sabe as coisas, não é? Então, estou aqui a dar bitites, como a gente fala lá no Porto. Isso é bom. Como a gente no Brasil é pitaco, na minha terra, no Porto, chama-se dar bitites, que era o famoso professor Bitites, um comentador desportivo que nós tínhamos lá no Porto Canal e num programa desportivo lá, adepto ferrinho do FQP, o meu clube de coração. Mas enfim, vamos voltar a outras coisas aqui. Portanto, em termos de tendência na indústria, eu acho que ficou aqui bastante claro tipo o futuro que se avizinha, e estamos a falar de todos estes nomes: GNSS, 3DSK, Digital Twins, IoT, base de dados centralizada. Cara, é algo que vai dar muito emprego. Portanto, se vocês estou assim, não sei o que é que eu vou fazer no meu futuro, você que está aí e que não sabe o que é que vai fazer da sua carreira, eu quero fazer uma coisa com tecnologia misturado com a geotecnia, com geodesia, com geografia. Cara, tem aqui um reino vasto para ser conquistado e é um oceano azul. É um oceano azul, tipo, é muita coisa aqui, muita coisa nova, muita inovação tecnológica, em que, se vocês, por exemplo, entrarem nestes anos, vocês vão ter um crescimento profissional significativo, porque este é o futuro do que vai acontecer. Ter uma boa formação, uma boa capacitação em termos de fundamentos, dá para fazer uma carreira aqui em várias áreas, em diversas empresas. Olha o que o Bruno acabou de falar aqui. Há 10 anos atrás, ainda hoje, o Reino Unido tem uma extrema falta de mão de obra. O Norte está adotando mais essas tecnologias, mas o Sul tem um pouco mais lento, mas grande parte eu sendo da Europa, não é? Grande parte essa coisa que o Sul da Europa ainda faz bem é formar bons engenheiros. Portugal, Espanha, Itália. E o que é que eu vejo? Vejo o Norte da Europa e o Centro da Europa contratar esses engenheiros. Isso também vale para brasileiros. Vocês podem chegar aqui, eu quero ir para Portugal. Portugal pode ser a rampa de lançamento, mas vocês entenderem, às vezes basta vocês conseguirem falar uma segunda língua, serem um pouco mais desenrascados no inglês, abre-vos portas automaticamente para mercados internacionais, seja países nórdicos, centro da Europa, português ou francês, ou alemão, não é? A Alemanha também tem o seu mercado muito interessante. Bruno trabalha para toda a Europa, ele saberá dizer, mas portanto estamos a falar aqui de possibilidades para o futuro e de mercado. A gente sempre fala aqui, uma escassez mundial, não é só no Brasil, não é só em Portugal, não é só em Espanha, é geral, portanto eu acho que fica aqui a ideia que tem um vasto mercado para ser explorado e que carreiras podem se formar a partir daí, tá? Portanto, quanto tempo temos aqui, pessoal? Só para eu... 58 minutos. Não, vamos lá, Bruno. Vamos aqui para as partes finais. Aqui a gente consegue esticar aqui mais uns 5, 10 minutinhos para finalizar. Portanto, vamos aqui para os nossos finalmente, aqui para as nossas perguntas finais. Assim, do que nós falamos da sua carreira, assim, olhando para trás, que conselho é que você daria aos jovens profissionais que querem começar nesta área de geodesia, ou até no desenvolvimento, no Business Development Manager, para chegar como você chegou ao nível europeu? Que conselho é que você daria? E se calhar podíamos também passar o último slide, só para enquadrar um bocadinho. Passa aí o último slide aí, por favor, Samuel, que é aquele que tem aquele gráfico de barras. Um gráfico. Exatamente, está na tela. Okay, então. Este é um gráfico retirado muito recentemente de um artigo
da revista da Ordem dos Engenheiros Portuguesa. Fala especificamente de engenharia civil, mas é um retrato muito fidedigno do que tem acontecido no ensino da engenharia em geral em Portugal. E, portanto, nota-se uma quebra significativa, dramática até, ali no... Pois não se vê muito bem na... Não. Então continua. Não, na imagem. Eu estava à procura do meu ano, 2010, Pronto, é dos últimos 15 anos. Exatamente. E, portanto, há de facto ali uma diminuição dramática que está diretamente associada com a crise que houve na construção, no mercado, e desde aí que as engenharias não conseguiram recuperar alunos. E é claro. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é... o mercado e a indústria, digamos assim, da construção, onde a instrumentação está diretamente relacionada, o mercado continua a crescer. As obras, os grandes projetos continuam a acontecer, tanto na Europa como na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, por todo o lado, na Ásia, África. por todo o lado, África também, por todo o lado. E, ao mesmo tempo que a indústria e o mercado cresce, as universidades, as academias, não estão a ser capazes de recrutar alunos para a área de engenharia. O que eu quero dizer com isto é, e como o André estava a dizer, é um oceano azul que está à nossa frente. A engenharia mostra-se, se calhar como nunca, como uma área de conhecimento e uma área profissional que de alguma forma foi desvalorizada pelos alunos, sim, mas que o mercado valoriza muito. E como eu estava a dizer... Então o mercado europeu, pronto, que é aquilo que eu conheço mais e que estou mais exposto, não é, obviamente, o mercado europeu está desejante de receber novos engenheiros. Engenheiros civis, geotécnicos, geólogos, geográficos, o que for, porque de facto o mercado cresce, a indústria cresce e é preciso mão de obra qualificada. Não, exatamente. A nota que eu diria é, e em particular a Inglaterra, que foi aquele país onde eu vivi e tive mais posto, qualquer pessoa ou qualquer, digamos que, engenheiro, e em particular um geotécnico ou um geólogo, que decida ir para a Inglaterra, eu diria que tem carreira assegurada até à reforma. Com a quantidade de projetos que existem e que vão existir, tem uma carreira até à reforma. Claro, se estiver disposto a aguentar o tempo e a meteorologia do país. E a comida também. Calma. Não, exatamente. Isso aí é clima, não é? Até aquelas nuvens cinza durante 350 dias. Não, vamos lá. 300 dias. Vamos lá, 300 dias. Tanto, eu não sei, não vivi lá, mas meus colegas sempre falavam que, e quanto mais a norte, estamos a falar de Londres, quanto mais a norte, mais cinza. Não melhora. Mais cinza fica, não é? Mas de facto o meu ponto é que uma carreira em engenharia e em engenharia geográfica ou geoespacial, de facto, é muito promissora por toda a Europa, e eu acredito que no Brasil as oportunidades sejam semelhantes para este tipo de engenharia. Só complementando aquilo que o Bruno, eu estava a olhar ali para o gráfico. O gráfico começa exatamente em 2010. A 2010 até 2023, não é? Acho que era mais ou menos, estava lá, 2024. 23. 24. E eu estava a olhar para ali que depois tem um decréscimo. Eu me formei em 2009, 2010, quando me formei, e eu senti exatamente isso. Eu até brincava que com os meus colegas, que eu dizia que nós fomos o último ano que, quando saiu da faculdade, ainda tinha emprego. Portanto, vocês têm ideia, eu me formei em julho de 2010 e em agosto eu estava a fazer a entrevista de emprego, em setembro estava a começar a trabalhar. O que, nas circunstâncias, nos anos seguintes, não era uma realidade. E eu ainda tive a felicidade de ter esse emprego. Tive vários colegas meus que se formaram comigo, que acabaram nem enverdando para as engenharias. Foram para as outras áreas, nada até relacionadas com a engenharia. Portanto, para vocês terem ideia de como é que era o mercado. E depois disso ter acontecido, houve um decréscimo significativo em termos de vagas disponíveis pelas universidades. Eu falo pela minha, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que eu lembro que quando eu entrei, em 2005, tinha 180 vagas, na praxe até dizer, quando nós fomos, 180, é qualquer coisa assim da praxe, não é? Que nós tínhamos lá, na realidade entramos 200 no meu ano,
E era mais ou menos isso, em termos de vagas. Tipo, eu era dos 180 a 200, eletrotecnia tinha até um pouco mais, mecânica tinha um pouco menos e tal. E eu vi com o avançar dos anos, eu acho que agora, recentemente, está com 100 a 120 vagas. Porque depois teve esse problema da empregabilidade para engenheiros civis, não é? E outras áreas relacionadas, em que os jovens vendo que, para que é que eu me vou formar aqui se eu não tenho emprego? Ou se eu tenho emprego, eu vou ter que ir lá para fora. Tinha muito isso. Portanto, o pessoal desistiu ali das engenharias logo à cabeça, e isso tem um impacto geracional. O que é que acontece? Vai haver um gap da geração anterior à minha, que não vai ter engenheiro suficiente que vai suprir agora esta demanda, não é? Vai sobrecarregar a minha geração e a do Bruno. Mas tudo bem, se tivermos um proporcional ajuste de salário a gente agradece, mas enfim, eu acho que é aquela história da pirâmide, não é, que se vai alimentando, mas demograficamente a gente também vê que é, também vemos que é isso, que demograficamente, por exemplo, Portugal, a pirâmide está invertida, é uma população muito mais envelhecida, menos jovens, e dessa menor quantidade de jovens, esses jovens não estão indo para as engenharias, e isso está tendo um impacto, e os que estão indo, as empresas as faculdades portuguesas estão a formar esses jovens para irem trabalhar para o PIB de outros países. Isso fica aí, nossos políticos, não é, que ficam ouvindo aí as histórias e fazem as campanhas do regressa para Portugal e tudo mais, mas eu acho que falta entender o que é que essas gerações pensam. Fica a dica, não é, porque vai ter eleições agora brevemente, e eu como imigrante, e o Bruno também, que trabalha lá fora e sabe o que custa estar lá fora longe das famílias, sabe o que custa ser imigrante, não é? Portanto, a gente tem as nossas vantagens, mas também custa estar aqui fora, e falta aniversários, falta casamentos, falta uma série de eventos familiares que nós poderíamos estar presentes e nós não estamos por essas magníficas políticas que têm sido feitas. Enfim, crítica política à parte. Bruno, uma última pergunta aqui. Em termos de experiências e projetos particulares, teve alguns que, para além daqueles que você falou, que você achou que foram muito impactantes e foram realmente um diferencial na sua carreira hoje em dia, ou que você está trabalhando agora? Sim. Eu diria que, de facto, o momento-chave foi a minha ida para o Crossrail em 2013. De facto, foi o momento que fez virar a minha carreira, no fundo, que foi o primeiro projeto e o primeiro emprego, na verdade, fora de Portugal, e foi a partir daí que depois consegui construir, digamos que toda esta carreira, a partir desse simples momento que foi decidir procurar uma solução fora do meu país. De facto, esse foi o momento mais marcante, eu diria assim, da minha carreira. Então, não, eu diria que o projeto, sim, foi muito relevante. O Crossrail é de facto um projeto muito relevante, mas foi de facto a decisão tomada de mudar, procurar outras latitudes, de mudar. Exatamente. Acho que esse aí acho que aqui é o grande conselho que fica. Eu também chamei o Bruno, desde que eu formei aqui o podcast, vou-vos contar aqui uma história curiosa. Quando eu fiz fazer o convite ao Bruno, eu ia fazer o convite ao Bruno e o Bruno mandou uma mensagem nesse mesmo dia. Se vocês acreditam no destino ou alguma coisa do género, quando nós estávamos combinados aqui, o Bruno já estava na minha lista de pessoas que eu gostaria de chamar aqui para o podcast. Porque uma das coisas que eu também faço aqui, que eu quero mostrar, sendo brasileiro, sendo português, falando língua portuguesa, é a trajetória que portugueses ou brasileiros conseguem fazer lá fora. Carreiras impactantes, que depois de eles tomarem a decisão de ir lá para fora, mostrar que é possível dar certo. E dá, porque nós temos uma ótima... Se a coisa que em Portugal ainda faz bem é formar bons engenheiros, bons profissionais. E nós chegamos lá fora, assim, cara, o americano não é assim tão bom. O japonês, talvez o japonês seja. Ou o japonês, ou o alemão, a gente começa a ver que, nós temos uma boa formação. E eu, sendo resiliente, estudando, trabalhando, e é uma coisa que nós temos, que é essa capacidade de trabalho e de dedicação, que eu acho que nós temos até um pouco mais que outros povos, por causa dessa coisa de português e também brasileiro, trabalhar até o burnout, que tem obviamente os seus malefícios, mas também essa dedicação ao trabalho nos faz ultrapassar barreiras, sair da nossa zona de conforto e também a nossa capacidade de nos adaptarmos lá fora. Essa capacidade de adaptação que nós temos a adaptar-nos a outras culturas, eu acho que também é um grande diferencial e acho que isso é muito apreciado lá fora e por isso é que nós depois nos tornamos profissionais com destaque. E eu acho que isso é algo que eu também queria destacar aqui e agradecer imenso ao Bruno por ter aceito o nosso convite, que eu quero trazer aqui também
de portugueses que vão lá para fora, dão cartas, têm estas posições de destaque aqui, Business Development Manager para a Europa. Ora, entendes? Não tem para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, para a América Latina, pessoas que podem nos dar umas perspectivas de como foi a sua experiência, como é que elas chegaram lá, quais foram os passos, e eu acho que partilhar isso, eu acho que é muito bom para vocês entenderem o que é preciso para ter uma carreira de sucesso, para chegar lá, o trabalho que dá, os sacrifícios que são necessários, não é? Porque não é só dizer, olha, eu decidi mudar para Londres. Às vezes as pessoas pensam assim, é pegar o avião aqui de Portugal e vai para Londres, são 2h30 de avião, cara. Para quem mora no Brasil, 2h30 de avião não é muita coisa, continua no mesmo país. Para nós, cara, é outra língua, é outra cultura, é outro clima, é outra moeda. Portanto, são coisas absolutamente diferentes e eu gosto e fico muito contente por o Bruno estar aqui a dar este testemunho, não é? E contribuir para isso e falar que realmente a decisão que mudou a carreira dele foi esta mudança, não é? E são essas decisões que levam a nossa vida para a frente e levam também a instrumentação e monitoramento geotécnico, porque são os profissionais, são as pessoas que levam o setor para a frente. Se não tivermos pessoas qualificadas e com vontade de sair da sua zona de conforto, que realmente amam às vezes é aquela questão de gostar de negócio e gostar do negócio. São coisas distintas, não é? Sim. De negócio, no caso do Bruno, eu tenho gostado das duas, porque ele é Business Development Manager. Eu tenho gostado das duas. Então, mas pronto, finalizando aqui, Bruno, cara, muito obrigado aí pela tua presença aqui, pelo teu contributo maravilhoso, cara. Foi muito, gostei muito aqui deste episódio aqui, cara. Eu aqui agradeço, André, uma vez mais pelo convite e, como estavas a dizer, pela coincidência do convite, se calhar, no fundo, no mesmo dia, e de facto quero uma vez mais dar os parabéns ao podcast. É de facto uma oportunidade única para quem já está na indústria e para quem quer ingressar na indústria, perceber todos os desafios, mas também todas as oportunidades que estão pela frente. E uma vez mais quero agradecer o convite e a oportunidade de ter estado aqui hoje a fazer uma conversa como estas em português, que no fundo tem muito poucas oportunidades de fazer este tipo de eventos em português, porque na maioria são sempre em inglês. Em inglês, não é? Em inglês, sim. Então, muito obrigado. Eu acho que entramos aqui na nossa despedida. Pessoal, obrigado aí pela vossa audiência. Estamos aqui a chegar ao fim. Como sempre falo, vocês podem seguir no YouTube, subscrevam o canal. Neste momento estamos com 350 e poucos seguidores. Estamos com quase 900 no LinkedIn, portanto já sabem, quem está no LinkedIn segue o YouTube, quem está no YouTube segue o LinkedIn. Portanto vamos contribuir aqui para a evolução aqui do canal e para ajudar aqui numa segunda temporada, não é? Está sendo planejada e temos aí grandes projetos. Se nos quiserem entrar em contato direto, temos o e-mail imonitogeotech@gmail.com e muito obrigado. Obrigado pela vossa audiência, obrigado por tudo e até à próxima. Um abraço.